Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes e telespectadores. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro aos Hebreus, capítulo 9, versículo 1 em diante, onde nos disse Deus da seguinte maneira. Deus nos disse da seguinte maneira aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 1 em diante, disse: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins de glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto a consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para que servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Que Deus abençoe sua palavra em nossas almas e nos permita entendê-la. Podem tomar assento, tenham a bondade.
Para esta ocasião, nosso tema é o mistério da alma e seu sentido, o livre-arbítrio. O mistério da alma e o livre-arbítrio. Conforme a criação do homem por Deus, o homem foi criado conforme ao desenho do templo que está no céu. E, consequentemente, o homem está refletido também no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu. E também o templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Assim que encontramos o templo que está no céu, número 1, o ser humano como templo, número 2, o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu, número 4, e o templo do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, número 5. E também encontramos Jesus Cristo como templo de Deus. Agora vamos ver aqui 5 templos. O templo que está no céu, o ser humano como templo, o templo que Moisés construiu e também o templo que Salomão construiu. E a igreja do Senhor Jesus Cristo como templo de Deus. Assim que temos o templo que está no céu, o ser humano como templo 2, o templo de Salomão e o templo de Moisés 3, e o templo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estes templos têm átrio, têm lugar santo e têm lugar santíssimo. No templo que está no céu, encontramos tudo o que Deus realizaria em sua obra de criação. E nesse templo encontramos a Deus no lugar santíssimo e encontramos ali, por exemplo, aqui em Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, versículos 1 em diante, disse: Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava no redor do trono, ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal,
E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos, os 24 anciãos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber a glória e honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Agora olhem como neste templo no céu se encontra Deus no seu trono. E ali estão os 24 anciãos, ali também estão as 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus, os quais percorrem toda a terra em sua manifestação aqui na terra, em cada uma das 7 eras da Igreja Gentia, que foi a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo nos seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. Agora, de acordo a este templo que está no céu, encontramos que Deus criou o ser humano e também foi construído o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, e também esteve sendo construída a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam como no meio do povo hebreu estava o tabernáculo que Moisés construiu, o qual, logo depois de ser construído, foi dedicado a Deus, e Deus entrou nele e morou nele, no lugar santíssimo, sobre o propiciatório que estava sobre a arca do pacto, no meio dos 2 querubins de ouro. Ali Deus morou, na luz da Shekinah, nessa coluna de fogo. E Deus disse ao profeta Moisés, em Êxodo capítulo 25, versículos 19 em diante, disse: Farás também 2 querubins de outro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubim estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti e farei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Agora podemos ver como Deus
como aqui Deus ordena ao profeta Moisés a construção deste tabernáculo conforme a este desenho que Deus mostrou ali no Monte Sinai, onde estava manifestada outra dimensão, onde Deus estava ali manifestado e anjos de Deus estavam ali. Pois diz que a lei foi dada por comissão de anjos. E agora podemos ver como este templo ou tabernáculo que Moisés construiria era tipo e figura do templo que está no céu e também é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Jesus Cristo, e é também tipo e figura de cada ser humano. Agora vejam como no templo que Moisés construiu, houve átrio, lugar santo e lugar santíssimo. No ser humano, o átrio é o corpo, o lugar santo é o espírito e o lugar santíssimo é a alma. E encontramos que para a entrada em cada uma dessas partes do ser humano, há entradas ou avenidas que são os sentidos. Os sentidos do corpo são pelos quais entram as coisas, pela visão, o ouvido, ou a audição, o olfato, o tato, a visão, assim por diante. E o Espírito também tem sentidos, que são os sentidos correspondentes ao espírito do ser humano, onde temos a razão e onde temos também a imaginação e onde temos também sentimentos. Agora, também temos a alma. E assim como o corpo tem 5 sentidos e o espírito tem 5 sentidos, a alma tem um sentido. E o sentido da alma é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para crer ou duvidar da palavra de Deus. Com o livre-arbítrio, a pessoa ou recebe ou rejeita a palavra de Deus. Com o livre-arbítrio, a pessoa crê ou é incrédula à palavra de Deus. Agora vejam como o ser humano, como templo, tem um sentido que é o livre-arbítrio lá na alma. E esse é o véu da porta da alma para a pessoa, vejam vocês, ter lá na sua alma a Deus manifestado. É necessário que Deus entre a alma da pessoa. É necessário que ali esteja a arca do pacto, Jesus Cristo, na alma dessa pessoa. E esteja ali manifestado nesta coluna de fogo, nesta luz da Shequina, lá na alma da pessoa, atrás do véu do livre-arbítrio. Agora, isso é no ser humano. E por isso é que Deus tem que passar esse véu, passar através desse véu do livre-arbítrio da pessoa, abrir-se esse véu para Deus passar dentro da alma da pessoa. Pois a pessoa tem esse véu do livre-arbítrio. E por isso a pessoa tem que abrir o véu do livre-arbítrio para deixar Deus passar dentro da sua alma, para que seja ali colocada a arca do pacto e a pessoa tenha o pacto divino dentro da sua alma e tenha Deus manifestado nessa coluna de fogo dentro da sua alma.
Assim como no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu, e também no lugar santíssimo do templo que está no céu. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, encontramos que também tem átrio, tem lugar santo e tem lugar santíssimo. Todos os que viveram de Adão até Cristo pertencem ao átrio. E de Cristo em diante, encontramos que pertencem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E em seguida, chegamos à era do lugar santíssimo, que é a era da pedra angular. E agora vamos ver aqui este mistério destes sentidos, pois Deus colocou, vejam vocês, em sua igreja, no lugar santo, colocou os 7 anjos mensageiros, através dos quais veio a manifestação de Deus para cada etapa ou para cada era. E esses foram os sentidos do corpo místico de Cristo para o Espírito ou para esta parte que corresponde ao Espírito do ser humano, esta parte que corresponde ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. No lugar santo estava também o castiçal ou candelabro, lá no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu. E agora vejam vocês como no céu estão estas 7 lâmpadas de fogo. Estão diante de Deus. E isto é, vamos ver, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus, assim como estavam diante do lugar santíssimo. Estavam o que? Diante da arca do pacto, diante da arca do testemunho, estavam o quê? As 7 lâmpadas lá no lugar santo, as 7 lâmpadas no candelabro. Isto é assim porque no céu assim estavam, conforme esta ordem, e por isso foram colocadas nessa ordem no tabernáculo que o profeta Moisés construiu. E agora, no templo que Jesus Cristo está construindo, também as coloca nessa posição. Coloca estas 7 lâmpadas de fogo, que são os ministérios dos 7 anjos mensageiros, os coloca onde? No lugar santo do templo espiritual de Cristo. Essa é a parte que corresponde ao espírito do ser humano, a segunda parte do ser humano, primeiro átrio, que é o corpo, depois o espírito, que é o lugar santo, e em seguida a alma, que é o lugar santíssimo do ser humano. E agora, vejam vocês como estas 7 eras da Igreja Gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, conforme ao modelo do templo que está no céu, e conforme ao modelo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que o rei Salomão construiu. Agora vimos que por meio destes ministérios que Deus colocou em tempos passados, entrou ao corpo místico de Cristo todo o conhecimento do programa de Deus correspondente ao tempo
em que eles viveram. Assim também os que viveram no átrio, ao átrio entrou todo esse conhecimento por meio dos profetas do Antigo Testamento. E agora, no templo que está no céu, encontramos que Jesus Cristo é a porta e Jesus Cristo também é o véu. E São Paulo, vejam vocês, quando nos fala sobre o templo aqui, o qual representa o templo que está no céu, na leitura que tivemos nos disse, capítulo 9, versículo 7 em diante diz: mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo. Agora, assim como no templo que Moisés construiu, e também o que Salomão construiu, o sacerdote era o único que entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano com o sangue da expiação, para fazer expiação pelo povo e reconciliar o povo com Deus, para ser feita a reconciliação do povo hebreu com Deus, somente uma vez ao ano. E agora vejam vocês, isto é tipo e figura do que aconteceria no céu com a vinda do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nosso amado Senhor Jesus Cristo, disse São Paulo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Agora vejam como também nos disse que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Agora, a que lugar santíssimo foi que entrou? Ao lugar santíssimo do templo que está no céu. Entrou para fazer intercessão ali, como fazia o sacerdote no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu. Para a reconciliação do povo hebreu com Deus, se efetuava isto no meio do povo hebreu. Mas agora vejam vocês, isto é tipo e figura do que estaria acontecendo no templo que está no céu. Quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, entrou no lugar santíssimo do templo que está no céu. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, encontramos que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E agora, vejam vocês esse tipo e figura tão importante aqui do programa divino. Vamos ver aqui. Disse, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida
sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para que servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Agora podemos ver como aqui Deus nos mostra que por meio do sacrifício de Cristo e seu sangue derramado na cruz do Calvário, recebemos com um só sacrifício redenção eterna, e não é necessário outro sacrifício pelo pecado. Agora, conforme a este programa divino estabelecido por Deus, primeiro no céu e em seguida refletido na terra no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu e no templo humano que é o ser humano. Agora, vejam vocês como agora Cristo entrando no lugar santíssimo do que está no céu, no templo que está no céu, nos dá a nós eterna redenção, eterna salvação. E por meio do novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador, vem o quê? Vem para nós o novo corpo da sexta dimensão, ou seja, o corpo teofânico, o qual encontramos que é a imagem de Deus, a imagem de Cristo. E tudo isso, vejam vocês, é para cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Redimir significa voltar ao lugar original. Uma pessoa não pode ser redimida se não estava com Deus desde antes da fundação do mundo, na mente de Deus, como um atributo de Deus. A pessoa volta a Deus por meio deste programa de redenção que Jesus Cristo realizou a favor de todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Vejam vocês, enquanto o Senhor Jesus Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário, encontramos que não se podia entrar no lugar santíssimo do templo que está no céu. Ou seja, que não estava aberto o caminho ao lugar santíssimo do templo que está no céu. Mas por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário, vejam vocês, como São Paulo nos disse em Hebreus capítulo 10, versículos, vamos ver, versículos 12 em diante, disse: mas este Cristo, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Onde? No céu, no templo que está no céu. Aqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor,
Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Abriu-nos o caminho novo lá no céu, através do véu, do templo que está no céu, que é o quê? Através do véu, isto é, da sua carne. Porque o véu do templo que está no céu é Cristo. E Cristo, em sua primeira vinda, é o véu do templo que está no céu. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo terreno, ali em Jerusalém, se rasgou de alto a baixo, mostrando que no céu, o véu do templo do céu, que é Cristo, vejam vocês, estava ali se abrindo esse véu para ter entrada à presença de Deus no templo que está no céu. E Cristo, como sumo sacerdote, subiu ao céu e se sentou à destra de Deus e esteve fazendo intercessão no céu, como fazia o sumo sacerdote pelo povo hebreu. Cristo, nosso amado Salvador, o sacerdote Melquisedeque, do templo que está no céu, esteve fazendo intercessão com seu próprio sangue. O sangue derramado na cruz do Calvário, do véu de carne, do templo que está no céu. E através do sangue de Jesus Cristo, colocado no lugar santíssimo sobre o propiciatório do templo que está no céu, vejam vocês, Cristo esteve fazendo intercessão por todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, ou seja, por toda a semente de Abraão celestial. E também atuará a favor do povo hebreu. E para o tempo final, 144.000 receberão a segunda vinda do Messias, conforme a promessa divina. Porque virá o Redentor de Sião e tirará de Jacó a impiedade. E agora, vejam vocês como São Paulo coloca corretamente esta profecia de Isaías, do capítulo 59, onde nos fala sobre a vinda do Messias e nos fala sobre a reconciliação do povo hebreu com Deus. Em Isaías capítulo 59, versículos 17 em diante, disse: porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome de Jeová. E por que temerão do ocidente o nome de Jeová? Porque será manifestado desde o ocidente Cristo na sua vinda, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito de Jeová alvorará contra ele a sua bandeira. O inimigo virá como um rio, o diabo virá como um rio, levantando o anticristo, o homem de pecado no tempo final. Mas para esse tempo, o que Deus fará? Deus levantará a bandeira contra ele. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz Jeová. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz Jeová. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz Jeová
desde agora e para todo sempre. E São Paulo, citando esta passagem, nos diz no capítulo 11, versículos 25 e diante, falando sobre o povo hebreu e do endurecimento que houve no meio do povo hebreu, pelo qual rejeitou o Messias, disse, capítulo 11, versículo 25 de Romanos, disse São Paulo, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, recordem que é um mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, até que tenha entrado até o último dos escolhidos de Deus, do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Até que tenham entrado todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, os quais são chamados e juntados de era em era, e vai assim sendo construído o templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, de acordo ao modelo do templo que está no céu, o qual foi refletido no tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, e está também refletido no ser humano. E agora, vejam como São Paulo disse que o endurecimento para o povo hebreu durará até que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que tenha entrado até o último dos escolhidos de Deus da igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Agora vejam vocês como o povo hebreu também tem uma oportunidade no programa divino para o tempo final. Eles já estão em sua terra, estiveram regressando, porque eles estão esperando a vinda do Messias. Eles estão esperando a vinda do seu rei para este tempo final, para a restauração do reino de Israel. E a restauração do reino de Deus no meio do povo hebreu, e a restauração do reino de Davi, do trono de Davi, e a restauração do governo de Deus no meio do povo hebreu e através do povo hebreu para todas as nações que vivem neste planeta Terra. Ou seja, que para o glorioso reino milenial, a capital será Jerusalém, e o Distrito Federal será o território de Israel. E ali estará estabelecido o reino de Jesus Cristo. Ali estará estabelecido o trono de Jesus Cristo, que é o trono de Davi. E desde aí, Cristo reinará sobre o povo hebreu e sobre todos os seres humanos que estarão vivendo durante o reino milenial. Desde Jerusalém reinará o Messias, o Cristo, o ungido, no 7º milênio, durante esse glorioso reino milenial. Agora, quando o Evangelho regressará aos judeus, quando se completar o número dos escolhidos de Deus do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, os quais têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E o número dos escolhidos de Deus se completará em que etapa ou era da igreja de Jesus Cristo? Na era da pedra angular. E estarão passando a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Estarão passando pela porta do lugar santíssimo, onde está o véu. E através do véu passarão ao lugar santíssimo, passarão através da segunda vinda de Cristo ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E ao entrar nesse lugar, o que estará acontecendo? Ao entrar a este lugar,
estarão entrando ao lugar que tem a promessa para os que entram aí, de uma transformação dos seus corpos, para os que estamos vivos neste tempo final. Agora, se alguém for antes, não há nenhum problema, regressará em um corpo novo. Mas a maioria dos escolhidos do último dia estarão entrando no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo através do véu da segunda vinda de Cristo, porque não há outra forma para entrar no lugar santíssimo da era da pedra angular. Essas pessoas estarão diante da presença de Deus, diante da presença de Cristo, o qual estará sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro que representam os ministérios de Moisés e Elias. E a presença de Cristo em Espírito Santo na luz da Shequina estará sua presença manifestada no meio dos ministérios de Moisés e Elias no último dia, na era da pedra angular. E aí estaremos vendo a glória de Cristo, a glória de Deus manifestada no lugar santíssimo, e estaremos recebendo também o maná escondido da vasilha de ouro que está dentro da arca do pacto, que é o alimento espiritual para os escolhidos de Deus, o alimento espiritual da mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E comendo desse maná escondido, deste alimento espiritual, estaremos sendo preparados para ser transformados e raptados neste último dia. E quando tivermos comido todo o alimento espiritual correspondente à era da pedra angular, já não morreremos. Enquanto não tivermos comido toda a mensagem, todo o alimento espiritual correspondente ao tempo final, à era da pedra angular, pois algum pode ir adiante, mas regressará à nossa era. Mas à medida que Deus vai nos dando o seu alimento espiritual, vamos comendo, e isso é comer o título de propriedade. Vejam como Cristo em Apocalipse capítulo 10 desce do céu vestido em uma nuvem e com o arco-íris ao redor da sua cabeça, seus olhos como chama de fogo, seus pés como colunas de fogo ou como bronze reluzente, e coloca um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. E em sua mão tem um livrinho aberto e clama como quando ruge um leão, e quando clamou, 7 trovões emitem suas vozes. Agora vejam como Cristo vem com o livrinho aberto em sua mão, vem para a sua igreja, para o seu templo espiritual, para trazer ao seu templo espiritual, a sua igreja, esse livrinho aberto e colocá-lo aí, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, assim como Moisés colocou dentro da arca do pacto, que estava no lugar santíssimo, Moisés colocou aí as tábuas da lei. Aí Deus ordenou a Moisés que colocasse a palavra que Deus tinha dado ao profeta Moisés. E agora vejam como Cristo traz esse livrinho aberto em sua mão para colocá-lo dentro do seu templo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, e por isso é que ele entrega esse livrinho a João, o apóstolo, em tipo e figura do que fará no último dia, para que o coma. E vejam como coloca esse livrinho dentro de um homem, que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo e aos mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Ele, João, representa a igreja de Jesus Cristo do começo até seu final. Representa a igreja do Senhor Jesus Cristo passando pelo lugar santo e em seguida passando pelo lugar santíssimo. E quando o representa passando pelo lugar santíssimo, quando representa o corpo místico de Cristo, aí vejam vocês como vem o anjo forte que desce do céu, entrega-lhe o livrinho para que o coma.
Ele o come para em seguida profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Tipo e figura do que acontecerá no tempo final, quando Cristo entrega esse título de propriedade à sua igreja, colocando-o no mensageiro da era da pedra angular, dando-lhe para que o coma e para que em seguida profetize sobre muitos povos, nações e línguas neste último dia, na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E vejam como, assim como da arca do pacto de sobre o propiciatório, Deus falava ao profeta Moisés, tudo o que Deus queria que Moisés falasse ao povo hebreu, e Moisés em seguida falava ao povo hebreu do lugar santíssimo, desde o propiciatório, que está sobre a arca do pacto no lugar santíssimo, Deus falará. E o ministério de Moisés levará a mensagem ao povo hebreu. E tudo isto estará acontecendo no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, neste tempo final. Daí é de onde sairá a mensagem para o povo hebreu. Em outras eras passadas, encontramos São Paulo e outros profetas mensageiros das diferentes eras da igreja gentia que tentaram levar a mensagem ao povo hebreu, mas eles a rejeitaram, porque não era o tempo para o povo hebreu receber como povo, como nação, a mensagem de Deus, porque Deus já estava tratando com os gentios e chamando um povo dentre os gentios para seu nome. E quando terminar o recolhimento dentre os gentios, quando tiver entrado a plenitude dos gentios, quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus, então Deus falará ao povo hebreu por meio do mesmo ministério com o qual, no último dia, nos estaria falando na era da pedra angular e dispensação do reino, a nós, no corpo místico de Jesus Cristo, na era da pedra angular. E com essa mesma mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, o povo hebreu, ao escutar esta mensagem, crerá e receberá a mensagem de Cristo e receberá o cumprimento do que eles estão esperando. E por que a mensagem ainda não chegou ao povo hebreu? Porque Deus ainda está chamando e juntando os seus escolhidos dentre os gentios para completar sua igreja, completar o número do seu corpo espiritual, seu corpo místico, para completar o número dos que compõem seu templo espiritual, sua igreja. E quando tiver completado o número dos escolhidos de Deus da sua igreja, então a plenitude de Deus entrará e morará em sua igreja, na igreja de Jesus Cristo. Será a plenitude de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo manifestada, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados, e então estaremos todos com corpos eternos, e em seguida a mensagem irá ao povo hebreu. Vejam vocês o simples que é tudo no programa divino. Agora vejam como, para o último dia, para entrar na era da pedra angular, é preciso entrar pela porta do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E o lugar santíssimo é a era da pedra angular. É preciso entrar por esta porta. E essa porta é a segunda vinda de Cristo. E é preciso passar através desse véu para poder ver o que está atrás desse véu. E lá ver Deus manifestado no lugar santíssimo do seu templo espiritual, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em seguida ou em breve, neste tempo final. Onde quer que Deus estiver, estará velado e revelado por meio de carne humana. Agora podemos ver o mistério da alma e
do livre-arbítrio, que é o sentido da alma. Assim como o ser humano tem 5 sentidos para o corpo e 5 para o espírito e 1 para a alma, encontramos que o corpo místico de Cristo teve os sentidos do átrio, teve os sentidos também do lugar santo, que são os ministérios dos mensageiros que ele enviou tanto para o lugar santo como para o átrio, e agora o sentido para a alma do corpo místico de Cristo, ou seja, para o lugar da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ele teria também um sentido, que é o ministério de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro. Esse é o sentido da alma da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por meio desse sentido, é que ou se recebe ou se rejeita algo para a alma, que é a era da pedra angular do corpo místico de Jesus Cristo. E nada pode entrar aí, exceto aquilo que seja aceito pelo sentido da alma do corpo místico de Jesus Cristo. E qualquer pessoa que trate de colocar dentro da alma da igreja de Jesus Cristo, dentro do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, qualquer que tente colocar algo que não é o que vai aí, não poderá passar através desse ministério que estará aí. Não poderá passar através desse véu, nem dessa porta. Portanto, qualquer pessoa que tente colocar algo dentro do corpo místico de Cristo na era da pedra angular e tentar colocar algo dele mesmo, uma interpretação própria, estará fazendo como fizeram aqueles filhos de Arão, que entraram no lugar santíssimo com um fogo estranho, e Deus os consumiu ali, porque ofereceram fogo estranho diante de Deus. Por isso, ninguém pode entrar no lugar santíssimo para colocar sua própria interpretação, porque toda revelação divina tem que vir por meio do instrumento que Deus tem para cada era e para cada dispensação, para ser colocado no corpo místico de Jesus Cristo. Não se pode violar essa ordem. Qualquer um que tente violá-la, acontecerá como aos filhos de Arão, que pereceram quando entraram no lugar santíssimo para oferecer ali fogo fátuo, fogo insensato, fogo estranho. E como também aconteceu aos que se levantaram contra Moisés e disseram que Moisés, pois estava se tornando uma pessoa como o líder máximo do povo hebreu, e Moisés queria estabelecer o que o povo hebreu tinha que crer e tinha que fazer, mas assim Deus o tinha colocado. Para isso Deus o tinha colocado aí no meio do povo hebreu. Os que se levantaram contra Moisés e tentaram imitar a Moisés também pereceram. E assim foi de era em era, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Todos os que se levantaram contra cada mensageiro que Deus enviou em cada era e combateram o mensageiro de cada era também pereceram. Também pereceram. E todos os que se levantarem no último dia, na era da pedra angular, contra o programa divino para a era da pedra angular, perecerão. E isto será, porque esse é o lugar mais importante do corpo místico de Cristo. E aí não pode entrar
para ministrar no lugar santíssimo qualquer pessoa e trazer sua própria interpretação, porque ao lugar santíssimo do tabernáculo de Moisés e do templo que Salomão construiu, somente entrava o sumo sacerdote, e isso uma vez ao ano. E quando Moisés estava vivo, também Moisés entrava ali, mas ninguém mais. E ao templo que está no céu, para ministrar lá, somente entrou Cristo quando ressuscitou e subiu ao céu para ministrar e fazer intercessão por cada membro do corpo místico de Cristo, que tem seu nome escrito onde? No livro da vida do Cordeiro. Ninguém mais pode ministrar ali. No lugar santíssimo do templo que está no céu, a não ser o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é quem sempre ministrou no céu, lá no templo que está no céu. E agora vejam vocês como no corpo místico de Cristo, Cristo esteve ministrando de era em era, por meio de cada mensageiro, de cada era, no lugar santo. Mas neste último dia, Jesus Cristo, o Espírito Santo, estará ministrando no lugar santíssimo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e estará também como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E tudo isto será no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E isto é para realizar a obra correspondente a este último dia, para poder os escolhidos de Deus que partiram em eras passadas ressuscitarem em corpos eternos e nós, os que vivemos, ser transformados nesse tempo final. É Jesus Cristo quem realiza sua obra correspondente ao último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E isto é realizado onde? No lugar santíssimo. Para isso, para poder ver o que ocorre aí, temos que passar através do véu do lugar santíssimo, do véu que está na porta do lugar santíssimo. Agora vejam como no céu foi aberto uma porta. João viu uma porta aberta. Assim como quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, o que acontecia? Se alguma pessoa podia estar atrás do sumo sacerdote, olhando quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, quando via o sacerdote que abria a cortina do lugar santíssimo, da porta do lugar santíssimo, podia ver uma porta aberta. E podia ver então a arca do pacto, e podia ver o propiciatório sobre a arca do pacto, podia ver os dois querubins de ouro, e podia ver também a Deus na luz da Shequina sobre o propiciatório. E agora João, quando viu uma porta aberta no céu, subiu, entrou por esta porta. E quando entrou, viu um trono estabelecido no céu. Está vendo ali um trono onde Deus está. Está vendo o lugar santíssimo onde Deus está sentado ali no seu trono. Agora vejam vocês como tudo isso que está no céu, Deus o esteve refletindo no tabernáculo que Moisés construiu e no tabernáculo ou templo que Salomão construiu, e esteve o materializando em seres humanos no templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. De era em era, esteve materializando as diferentes partes do templo de Deus que está no céu. E agora, neste tempo final, que parte do templo que está no céu, Deus está materializando aqui na terra em seres humanos, no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo? Pois está materializando em e com seres humanos, no lugar santíssimo do templo que está no céu. Agora podemos ver o mistério da alma e do sentido da alma, que é o livre-arbítrio.
Agora podemos ver como a Igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia estará recebendo, tendo e crendo na mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, e assim estará tendo a fé de rapto, a fé para serem transformados e raptados neste último dia. Com esse sentido da alma, a Igreja do Senhor Jesus Cristo na era da alma, que é a era da pedra angular e a era do amor divino, porque o amor divino, vejam vocês, está na alma e procede da alma. O amor humano, pois vem do Espírito por meio de um dos sentidos. E agora, podemos ver como na era do amor divino, podemos ver aí as promessas divinas correspondentes ao tempo final, e podemos ver aí como, por meio do sentido da alma da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o sentido da alma da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o sentido, o ministério da era da pedra angular, porque a alma da Igreja é a era da pedra angular, a era do amor divino, assim como o Espírito da Igreja é o lugar santo, a alma da Igreja é o lugar santíssimo desse templo espiritual. E agora vejam vocês como, por meio do véu do livre-arbítrio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, vem a era da pedra angular, entra a era da pedra angular, ou na era da pedra angular, a palavra pura de Deus. E assim é como, por meio do ministério do último dia, recebemos essa palavra pura de Deus. Aceitamos, recebemos, cremos nesta palavra pura, nesse último dia, na era da pedra angular. Isto é a Igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes. E assim também, como indivíduos, o livre-arbítrio de nossa alma recebe essa palavra, porque cada pessoa, como indivíduo, tem o livre-arbítrio. Agora vejam como o livre-arbítrio é o véu. O véu que está entre seu espírito e sua alma. É o véu através do qual tem que passar para entrar a sua alma a palavra de Deus. E agora vejam como, no livre-arbítrio do ser humano, está representado o véu do templo e está representado Cristo também. Agora vimos este mistério da alma da pessoa e do livre-arbítrio da alma da pessoa. E agora nós estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, porque estamos vivendo no tempo da alma da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo no tempo em que Deus está trazendo diretamente a alma da Igreja de Jesus Cristo, sua palavra, para uma transformação física que Ele prometeu para cada um dos membros do corpo místico de Jesus Cristo. É necessária uma transformação física neste último dia para escapar dos juízos divinos que hão de vir sobre este planeta Terra. E essa transformação dos nossos corpos está muito perto. Está tão perto que de um momento a outro,
o último dos escolhidos entrará ao corpo místico de Jesus Cristo, ou de Cristo, se completará o corpo místico de Cristo na era da pedra angular, e Cristo sairá do lugar de intercessão do templo que está no céu para entrar em toda a sua plenitude, no seu templo espiritual, a sua igreja, neste último dia. E então, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Agora vejam a bênção tão grande que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem para este tempo final. A dedicação do tabernáculo que Moisés construiu e a dedicação do tabernáculo, o templo que Salomão construiu, são tipo e figura do que estará acontecendo neste último dia, na dedicação do templo espiritual de Cristo, quando ficar completo, ao chegar o último dos escolhidos de Deus e completar o número dos escolhidos de Deus, e completar assim o trabalho da igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, que é o trabalho que estará se realizando no programa divino neste tempo final. Esse é o trabalho que Jesus Cristo e o Espírito Santo está realizando neste tempo final, para em breve todos serem transformados e raptados nesse tempo final. E assim todos chegarem à ceia das bodas do Cordeiro com o novo corpo, para recebermos os galardões por tudo o que trabalhamos na obra do Senhor Jesus Cristo. Agora vimos o mistério da alma e o livre-arbítrio. Agora vejam vocês como, assim como Cristo está trabalhando na alma da sua igreja, que é a era da pedra angular, também está trabalhando na alma de cada um de vocês e também na minha. E daí é que sai a palavra através dos diferentes canais do Espírito e do corpo para o cumprimento dessa palavra em cada um de nós. E daí também sairá a palavra de transformação para nossos corpos, conforme ao programa divino. Agora podemos ver o mistério da alma e o livre-arbítrio. Vimos a alma do templo que está no céu, lá no lugar santíssimo. Vimos a alma do tabernáculo que Moisés construiu e o que Salomão construiu, o lugar santíssimo desses templos. Vimos a alma da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a era da pedra angular, e vimos a nossa alma como indivíduo. E agora vejam, assim como Cristo esteve na alma do templo de Deus que está no céu, fazendo intercessão por nós. Agora vejam vocês como para este tempo final estaria na alma da igreja do Senhor Jesus Cristo, atuando em benefício de todos os escolhidos de Deus. E aí na alma da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo realizará todos os grandes eventos prometidos para este último dia, em e para sua vinda. Assim como também no ser humano como templo de Deus. É na alma das pessoas onde se realiza a obra de Deus. E isso é assim, como foi também assim no tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Ali no lugar santíssimo era onde se realizava o trabalho mais importante a cada ano, no 10º dia do 7º mês de cada ano. E em seguida, a cada 50 anos, esse dia da expiação
trazia grandes bênçãos para o povo hebreu, e cada um regressava à sua terra e à sua família. Era restaurado a tudo o que Deus lhe havia dado, ou seja, a toda a herança de Deus. E todos os escolhidos de Deus nesse tempo final, no qual se materializa o ano do jubileu, regressaremos à nossa herança e à nossa posse, com vida eterna, com um corpo eterno e com um espírito teofânico eterno também. E tudo isso Cristo vai materializando onde? Em sua igreja, seu corpo místico de crentes. E por isso somos colocados aí para Cristo atuar em nós como templo espiritual, como indivíduos, e realizar esta mesma obra que Ele faz no seu templo espiritual, sua igreja, fazê-la em nós como indivíduos também. Vimos o mistério da alma e o livre-arbítrio. O ser humano esteve usando 10% do seu cérebro, dizem os cientistas. E tem 90% que não está consciente, é o subconsciente, e somente tem 10% consciente. E agora vejam vocês, isto é, o espírito tem somente 10%, no espírito é que estão conscientes as coisas, e em seguida, na alma. A alma corresponde ao subconsciente, onde para o ser humano tudo é um mistério, assim como no templo. Encontramos que era um mistério o que estava atrás do véu, da porta do lugar santíssimo. Mas ali estava Deus. O ser humano, vejam vocês, voltará a ter as duas consciências juntas. Isto será o consciente e subconsciente juntos. Será o espírito e a alma conectados juntos, em tal forma que o ser humano que no último dia será transformado, será igual a nosso amado Senhor Jesus Cristo, com as duas consciências juntas e com um corpo eterno, e todos seremos como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E, consequentemente, assim como o véu do templo se rasgou e se viu o que estava atrás do véu, lá no tabernáculo que estava, o templo que estava em Jerusalém, quando Cristo morreu. E em seguida, quando Cristo subiu ao céu, encontramos que, sendo Cristo, o véu que foi rasgado, foi morto aqui na terra, e se abriu o caminho ao lugar santíssimo do templo que está no céu. E vejam, quando o nosso corpo terreno desaparecer, todos já teremos as duas consciências juntas e já teremos acesso a todas essas riquezas que estão no subconsciente, que o ser humano não pôde utilizar em toda a sua capacidade. E o ser humano, tendo as duas consciências juntas, será como nosso amado Senhor Jesus Cristo. E o que significa isto? Que assim como Cristo criou os céus e a terra, criou também pães e peixes. Na trajetória do povo hebreu pelo deserto, criou também
maná, deu alimento ao povo, deu maná, deu carne, deu água também da rocha, porque Deus é Criador. E os filhos e filhas de Deus terão em toda essa plenitude, ou sua plenitude, esse poder criador manifestado neles quando todos tivermos um novo corpo. E por isso, é que se sentará no trono de Davi com um corpo eterno, o Messias. E aí vamos deixar quietinho. Porque se não se sentar com um corpo eterno, como vai reinar por mil anos? Acabaria o tempo de reinado aos 70 anos, ou aos 80 anos, ou aos 100 anos. Agora, vamos deixar isso quietinho aí, já que isso corresponde a outra parte, da qual falaremos em outra ocasião. Vimos o mistério da alma e o livre-arbítrio. Vejam como nós, como templo de Deus, como indivíduos feitos conforme ao desenho do templo que está no céu, temos nós um véu que é o livre-arbítrio, o véu que está para passar a alma da pessoa. E também o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão tinham um véu que estava na porta de entrada ao lugar santíssimo. E o templo que está no céu também, o qual é Jesus Cristo em sua primeira vinda. E agora também o templo do Senhor Jesus Cristo no lugar santíssimo tem um véu na porta do lugar santíssimo. A porta é Cristo e o véu é Cristo em sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é a porta ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E na vinda de Jesus Cristo, encontramos que somos chamados para passar através do véu e entrar no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho de o mistério da alma e o livre-arbítrio, que é o véu que está na porta da alma. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nos permita ver tudo o que está atrás do véu, do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, tudo o que está atrás da segunda vinda de Cristo, velado e revelado no último dia, em carne humana. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, e que as bênçãos contidas aí no lugar santíssimo, faladas por Deus desde o lugar santíssimo do templo que está no céu, para a igreja do Senhor Jesus Cristo no lugar santíssimo, se materializem em cada um de vocês e em mim também. E em breve todos sejamos transformados e raptados neste último dia. Amém e amém. Que Deus os continue abençoando e nos veremos às 15h. Primeiro Deus, orem muito por mim para que Ele me dê o que eu deva falar a vocês na próxima atividade. Este tema desta ocasião é um pouco profundo, mas vejam vocês, é simples. E a profundidade é a simplicidade, ou a singeleza
é a profundidade do tema. Bom, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Conosco, Miguel Bermúdez Marim.